Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nara Caroline, do canal Mátina. Então, nesta aula, eu vou estar falando sobre coordenadas ou componentes de um vetor. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. O que será coordenadas e componentes de um vetor? Olha, eu tenho uma base com N vetores, uma base de V, e eu tenho um vetor do espaço vetorial, onde ele é escrito como combinação linear dessa base. Então, se é uma base, então vai qualquer vetor de V desse espaço vetorial vai ser escrito como combinação linear desses vetores da base, certo? Mas aí tem um vetor lá, V lá, um vetor X lá do espaço vetorial, que a gente vai chamar de V, e ele é escrito como combinação linear dos vetores da base beta. Aí, então, quando a gente escreve esse vetor V como combinação linear de vetores da base beta, para escrever, a gente precisa de um A1, A2 até AN. Esses AIs, ou seja, A1, A2 até AN, a gente chama de coordenadas ou componentes de V, certo? Quando a gente escreve essas coordenadas em forma de vetor, a gente fala que são vetores coordenadas. Também, quando a gente escreve em forma de matriz, também tem alguns livros, alguns autores que escrevem, dá o nome de matriz coordenadas. Então, dessa forma, A1 até AN são as coordenadas ou componentes de V em relação à base beta, tá? Então, se fosse em relação a outra base do espaço vetorial, não seria as mesmas coordenadas. Então, por isso que a gente tem que escrever em relação a qual base. Então, esse vetor, as coordenadas de V em relação à base beta, forma a matriz coordenada A1 até AN, certo? Aí, para entender melhor, a gente vai ver dois exemplos, certinho? Então, nosso exemplo é o seguinte, nosso primeiro exemplo é o seguinte, eu tenho que B é uma base, esse conjunto B é uma base formada por três vetores, que é 1, 2 e 3, 0, 1 e 2, 0, 0 e 1. Então, é uma base do R3, certo? Aí, ele pede o seguinte, determine o vetor coordenada e a matriz coordenada de B, onde V é 5, 4 e 2 em relação a B. Então, eu vou ter que escrever 5, 4 e 2 como combinação linear e obter as coordenadas ou as componentes que são dessa combinação linear. Então, eu vou pegar 5, 4 e 2 é igual a A vezes 1, 2 e 3, mais B vezes 0, 1 e 2, mais C vezes 0, 0, 1, certo? A gente tem que 5, 4 e 2 vai ser igual a 2A mais B, e terceira coordenada, 3A mais 2B mais C, certo? Igualando esses dois vetores, igualdade de vetores, a gente obtém que A vai ser igual a 5, 2A mais B vai ser igual a 4, 3A mais 2B
mais C igual a 2. Então, se A é igual a 5, então a gente obtém que B vai ser igual a 4 menos 2 vezes o valor de A, que é 5. Então, vai ficar 4 menos 10, certo? Então, B vai ser igual a menos 6. Então, eu tenho o valor de A, tenho o valor de B. Então, logo, o valor de C vai ser 2 menos 3 vezes o valor de A, que é 5, menos 2 vezes o valor de B, que é menos 6. Então, C vai ser igual a 2 menos 15 mais 12, certo? Menos 15 com mais 2, 12, vai dar menos 3, né? Então, C vai ser igual a menos 1. Então, eu obtive as componentes A, B e C. Então, logo, ó, ele quer o vetor coordenada e a matriz. Então, o vetor coordenada em relação à base, o vetor coordenada de V em relação à base B é 5 menos 6 e menos 1. A matriz coordenada é, em relação à base B, é a matriz coluna, 5 menos 6 e menos 1. Certo? Então, este foi o nosso primeiro exemplo. No segundo exemplo, a gente vai usar a mesma base, certo? Então, o segundo exemplo é esse daqui. Eu tenho a base B, que é a mesma da anterior, é uma base do R3, e pede para determinar o... Ó, você tem determina o vetor V de R3, cujo vetor coordenada em relação a B é 2, menos 3 e 4. Então, a gente tem que o vetor coordenado é 2, menos 3 e 4. Mas o vetor coordenado não é formado pelas componentes ou coordenadas da combinação linear? Então, isso daqui, o 2 é a primeira componente, multiplicado pelo primeiro vetor, menos 3 é a segunda componente, e 4 é a terceira componente. Então, para obter o vetor, basta vetor de R3, basta pegar duas vezes 1, 2 e 3. O 2 é a primeira componente. Tem que ser na mesma ordem, tá? Senão, problema. Então, as componentes têm que ser colocadas na mesma ordem dos vetores, tá? 0, 1 e 2. E mais 4 vezes 0, 0 e 1, certo? Dessa forma, a gente tem que vai ser 2, 2, 4 e 6, mais 0, menos 3 e menos 6, mais 0, 0, 4, certo? Somando esses três vetores aqui, a gente vai chegar que o vetor V é 2, 4 menos 3 e mais 0 vai dar 1. Vai ficar 6 menos 6, que dá 0, mais 4. Então, o vetor do R3, que tem como componentes, ou vetor coordenada, igual a 2 menos 3 e 4, ou seja, o vetor coordenado em relação à base B, é 2, 1 e 4. Tinha? Então, esses foram os exemplos de coordenadas ou componente, matriz, coordenadas, vetores coordenadas desta aula. Então, se você gostou dessa aula, não esqueça de inscrever no meu canal e de deixar o seu like.